Olá, gente, começando mais um vídeo aqui no canal à Margem, e o tema desse vídeo eu vou estar fazendo uma espécie de resenha desse livro aqui, né? Negras Tormentas, o federalismo, o internacionalismo na Comuna de Paris, do nosso amigo, camarada, companheiro, anarquista Alexandre Sames. Então, com base nesse livro, eu vou estar abordando aqui algumas questões que eu considero muito importante nesse processo que fez com que surgisse a revolução chamada Comuna de Paris. E antes de eu começar a traçar aqui uma análise, uma percepção diante desse livro do Alexandre Sames de 566 páginas, eu quero pedir para que você que está aí acompanhando o meu canal, ou está conhecendo aí, está gostando dos conteúdos, das abordagens que eu coloco aqui, dê aquele like, tá? Ative aí o sininho para acompanhar as notificações de novos vídeos, de novas atividades aqui no canal. Compartilha, tá? Tudo isso, gente, não é luxo, tá? Não é ostentação. É para que o canal possa chegar para mais gente e o nosso trabalho aqui também possa ter condições de ir se mantendo e obtendo mais visualizações, mais suporte, mais apoio para a gente continuar firme e forte. E só uma observação, gente, para quem me acompanha aqui no canal sabe que a gente está num espaço bem improvisado, então eu posso aparecer aqui suando nesse vídeo porque a gente teve que desligar o ventilador. Para quem ainda não sabe, eu estou em João Pessoa, a gente morava em Petrópolis, então lá tinha uma estrutura melhor, né? A gente trabalhava melhor o cenário, as questões técnicas, então aqui tá tudo muito improvisado, né? Estamos em João Pessoa, então o calor aqui é absurdamente maior do que era em Petrópolis, então aqui a gente precisa desligar o ventilador, senão fica um barulho incômodo na hora de editar ali, né, o vídeo. E então é isso, beleza? Então peço essa compreensão de vocês quanto a isso, beleza? Então vamos lá. Quando eu fui lendo, né, esse livro, vou mostrar aqui novamente para vocês, né, é da Intermezzo e Entremares, né, duas editoras aí bem conhecidas, ainda mais nessa questão de livros, abordagens, né, libertárias. Quando eu fui lendo esse livro, eu fui já marcando, né, pontos, situações que eu considero extremamente relevante para a gente estar pensando a Comuna de Paris e para a gente poder estar pensando também os dias de hoje. Então, inicialmente, a primeira colocação, né, acho que é o primeiro ponto que eu vou destacando diante desse livro, né, que ele acontece, ele vai narrando em volta do que foi a Comuna de Paris. Então o Alexandre Sames, de uma forma bem habilidosa, né, cuidadosa, ele vai trabalhando o processo que originou o surgimento da Comuna de Paris. E, inicialmente, o que eu acho importante é que a Comuna de Paris ela foi fruto não de uma mente brilhante, né? Somente, já estou suando, mas vamos que vamos, de uma mente brilhante que chegou assim, instalou o dedo, opa, a minha ideia aqui vai ser soberana, algum grupo seleto, algum grupo hegemônico dentro da classe trabalhadora chegou e impôs que a Comuna de Paris fosse realizada. Não, a Comuna de Paris, inicialmente, a gente pode pensar que ela foi fruto de uma série de ações, articulações, atividades da própria classe trabalhadora, que foi ali com o surgimento da Internacional, que envolvia algumas correntes, né, até de certa forma antagônicas em dado momento. Então tinham os marxistas, ali os jacobinos, os blanquistas. Então essa
camada, digamos assim, da esquerda, ela sempre flertou, sempre acreditou na questão da centralização de poder, né? Mas de certa forma eles participaram também de uma internacional que influenciou muito no surgimento da Comuna de Paris. Então, nessa mesma internacional tinha os chamados radicais, que a partir daí foram sendo denominados de anarquistas. Então tinha Bakunin, Proudhon, Élyse Reclus, tinham, né, alguns outros também ali da classe trabalhadora que eram marcados por uma posição mais radical, né? E radical aqui num sentido extremamente positivo do termo, porque é bom que seja mencionado que esse contexto da Comuna de Paris é em cima de uma França que estava correndo o risco de uma guerra ali com a Prússia. Então os prussianos estavam de olho para tomar ali a cidade de Paris, porque dentro da cidade de Paris foi o espaço onde foram se concentrando, né, esses trabalhadores, né? Porque vamos lá, dentro da Internacional não era Marx, Bakunin, Proudhon só que davam as rédeas, os seus posicionamentos. Eram encontros, congressos, reuniões com a participação efetiva, tá, da classe trabalhadora. Então tinha, vamos botar assim, torneiro mecânico, tinha o cara que trabalhava ali na fábrica, tinha as mulheres que também se destacavam com pensamentos, com perspectivas, com posicionamentos, né, em geral. Então a Internacional ali, ela vai estar pensando também a questão do antagonismo, né, perante ao que os monarquistas, os imperialistas, a grande burguesia ali na França pensavam, né? Porque eles queriam ainda, mesmo que pensar uma república, mas pensar uma república com essa influência imperialista, monarquista. Então tinha aquele ranço, assim, aquela impregnação ainda da família Bonaparte, né? Então tinha Napoleão I, II, essa concepção de gerir, né, uma cidade muito hostil aos interesses da classe trabalhadora. Então a classe trabalhadora, ela vai se organizando, né, em reuniões, assembleias, em congressos, para que a sua demanda seja de fato atendida. Então a gente já pode pensar a Comuna de Paris como fruto desses encontros, né? Não foi da noite para o dia que aconteceu a Comuna de Paris. Já vinha lá de trás, em 1848, numa revolução que parte da burguesia gosta de destacar e que teve um papel ali também dos trabalhadores, mas foi diferente, né? Porque a burguesia ainda conseguiu criar ali mecanismos depois de controle, de domesticação. Mas essa de 1871, né, a chamada Comuna de Paris, ela é de fato uma revolução, ela foi um movimento ali político, social, com um marcante protagonismo da classe trabalhadora. Então, é muito importante a gente pensar essa autonomia que os trabalhadores, em comum acordo, tendo divergências, tendo pontos até de tensões, por exemplo, entre Marx e Bakunin, com relação à herança e com alguns pontos também burocráticos. Então, assim, basicamente, o Marx acreditava que tinham nações inferiores às outras, o Bakunin já discordava dessa posição, mas é evidente que a Internacional, esses encontros aí da classe trabalhadora, não se resume a isso. Eram amplos debates discutindo diversos interesses da classe trabalhadora com relação à jornada de trabalho, ao salário,
com relação aos meios de produção estarem concentrados na mão de poucas pessoas, a questão da guerra, né? A questão como que o poder constituído ali da França estava lidando com a iminência de sofrer um ataque dos prussianos. Então tudo isso era debatido entre a classe trabalhadora. Aí beleza, surge a Comuna de Paris em 1871 e, diferentemente do que até setores da esquerda, da social-democracia, a mídia burguesa, ela é craque em fazer isso, né? Em querer diminuir, né, uma concepção revolucionária, querer diminuir uma revolução, porque eles falam assim, toma um poder, né, e depois eles vão fazer o quê? Mas aí a Comuna de Paris, ela acarreta, né, umas características que, ao meu ver, são fundamentais para a gente estar pensando, né, o que foi, evidentemente, essa revolução, o que foi esse marco histórico, o que a gente pode pensar posteriormente, até nos dias de hoje, que foi a capacidade de organizar, né, de pensar a sociedade por um viés de fato libertário, por um viés de fato horizontal, autônomo, sem que um grupo, uma força política burocrática que retia ali muito poder, né, nas decisões, influenciasse no papel dos chamados comunardes, né, que eram os membros, os adeptos ali da Comuna de Paris. Então foram surgindo noções, né, extremamente importantes, que a primeira foi o internacionalismo, né, essa capacidade, a importância da comunicação, do contato, do diálogo entre a classe trabalhadora, seja ali de Paris, da Suíça, da Alemanha, né? Então, de culturas diferentes, de países diferentes, mas com pontos de comum acordo. E a segunda noção importante, que também influenciou a Comuna de Paris, foi a questão do federalismo, que foi, digamos assim, a camada, né, a superfície ou o chão que foi dando embasamento no funcionamento da Comuna de Paris, na sua organização. Então, vai sendo criado comitês, né? Tem o comitê central, mas que não tomava suas decisões de uma maneira, digamos assim, autoritária ou monocrática. Esse comitê central que ficava ali instalado no hotel em Paris, ele tinha um canal de comunicação, de relação com comitês ali, né, com grupos que estavam instalados em bairros, né, tanto de Paris e de algumas outras cidades da França. Então tinha, né, essa rede de comunicação, de relações, de articulações. Então delegados vão sendo escolhidos, né, para fazerem parte aí desses comitês, né, tanto do comitê central como ali dos comitês dos bairros, e que vão tendo também a participação dos prefeitos, que eram adeptos a essa maneira de pensar a França, que foi, né, a Comuna de Paris. Então esses delegados eram instituídos ali pelos próprios membros, então eles tinham que exercer funções administrativas e até mesmo poder mobilizar, né, questões envolvendo economia, envolvendo a guerra, envolvendo educação, envolvendo as questões das mulheres também. Evidentemente que eles não faziam isso de uma maneira monocrática, de uma maneira autoritária. Pelo contrário, se esses delegados que eram escolhidos, né, instituídos para estarem ali, descumprissem as suas funções, eles eram rapidamente, né, tirados de seus cargos. Então era tudo muito, digamos assim, até de uma maneira pragmática. E pragmático, eu estou me referindo a uma questão de estar muito plugado ali com a realidade, sem vender falsas promessas, sem vender soluções fáceis. Então a Comuna de Paris, ela, né, dura ali 72 dias, e ela não foi só um mar de rosas, porque dentro da Comuna de Paris
houveram divergências, houveram dificuldades, porque são muitas pessoas, são muitas correntes ali, né? São muitas cabeças participando. Então você tem trabalhadores de diversas áreas, tem as mulheres, tem os deputados ali, a galera ali da esquerda que ainda defendia que dentro de uma noção, digamos assim, mais burocrática, que dialogava com essa questão mais centralizadora, né, de tomar decisões. Tinha então os radicais que iam a todo custo lutando, preservando para que a Comuna de Paris se mantivesse autônoma, né, autônoma diante de qualquer tipo de grupo político ou grupo econômico, de qualquer, digamos assim, militar, né, que os militares também tiveram um papel ali até importante com relação à própria defesa, autodefesa, né, da cidade de Paris e dos espaços, das regiões que os comunards estavam instalados. Então a Comuna de Paris, ela teve a competência de ir pensando a questão econômica, de pegar o banco, né, o banco ali local, e fazer com que aquele banco pudesse financiar os custos, né, com relação à infraestrutura, então pagamento também de militares ali para fazerem parte da autodefesa, né, da Revolução. E a Comuna de Paris também vai pensando a questão da educação. As mulheres tiveram um papel também muito fundamental, que foi estar pensando a estratégia ali das barricadas, como também cuidar dos feridos que eram constantemente atacados pelas forças prussianas, né, pelas forças antagônicas que ficavam concentrados na cidade de Versalhes, né? Então a Comuna de Paris, ela não foi um mar de rosas em si mesmo, porque tinham algumas divergências, mas ela vai caminhando, ela vai progredindo, né? Mas também tinha um contexto de forças contrárias e que não estavam ali só querendo tirar a Comuna de Paris por uma questão de persuasão. Tinha um exército ali, as forças prussianas, uma força bélica ali no entorno, né, de Paris, atacando covardemente, violentamente as barricadas. Então a Comuna de Paris, ela é amplamente, né, atacada, constantemente atacada de uma forma muito raivosa, com uma raiva desproporcional dessas forças antagônicas. E aí entra um ponto que, ao meu ver, também é um ponto muito importante que o Alexandre Samis coloca nesse livro, é que por mais que a Comuna de Paris sofresse aí uma derrota, né, uma derrota violenta, que é muito bom que a gente não pense que o que adianta? A Comuna de Paris ela teve uma capacidade organizativa interessante, eficiente, ela conseguiu mobilizar ali as bases da classe trabalhadora, etc. Mas aí ela ficou só 72 dias e foi derrotada. Aí, o que adiantou? E o Alexandre Samis, no livro, coloca uma questão que é muito importante, que não é para a gente ignorar as derrotas no sentido de que não serviu de nada a experiência. Pelo contrário, é uma revolução que deixa legados, ela deixa ensinamentos para que gerações futuras possam estar pegando esses exemplos, essas experiências e estarem trabalhando nesse contexto, né, digamos assim, atual. Então, acho que isso serve para qualquer tipo de revolução, de levante, como queiram, que por mais que uma revolução, um levante possa ter pouco tempo de duração, ela não foi em vão, porque ficam legados, ficam ecos, né, e esses ecos vão sendo trabalhados. Então, de repente, uma revolução que aconteceu, sei lá, 50, 100 anos depois, ela pode pegar esse exemplo da Comuna de Paris e trabalhar em cima da sua característica ali, respeitando ali as demandas de uma região. Então a gente pegar esse marco histórico chamado Comuna de Paris e pensar os dias de hoje, a gente pode ter
inspirações quanto à construção. Muito se fala, né, dentro da militância, quando a gente está criticando aí o capitalismo, na questão da construção, e a Comuna de Paris, ela, ao meu ver, ela deu uma aula, né, de uma verdadeira construção de classe, de base, no qual todas as posições da classe trabalhadora eram respeitadas, eram levadas em consideração. O tensionamento faz parte, a divergência faz parte dentro de uma construção. Então, a Comuna de Paris, ela deixa também um ensinamento de que a revolução ela não acontece da noite para o dia. Então, qualquer tipo de revolução ela é um processo. Então, a Comuna de Paris também deixa esse ensinamento que uma revolução, um acontecimento importante para fazer uma transformação social ser realizada, ela acontece também diante de uma série de fatores desse processo que engloba encontros, reuniões, qualquer tipo de atividade, né? Hoje a gente pode estar pensando no mundo das artes, que também foi um tema muito debatido, pensado durante a Comuna de Paris, né? Em estar valorizando aí os artistas, de estarem pensando como e quais recursos os artistas poderiam obter. Então a questão pública ela foi pensada com muito carinho na Comuna de Paris. Então, gente, para eu ir caminhando aqui para esse complemento, para essa parte final aqui do vídeo, é muito importante pensar que a Comuna de Paris, independente de qualquer coisa, ela foi uma revolução autônoma, protagonizada pela classe trabalhadora e que teve a potência de estar pensando quaisquer tema, assunto, preocupação que abarcasse toda uma sociedade, ali no caso, né, parisiense, francesa. Então a gente pode pegar esse exemplo da Comuna de Paris e estar pensando nos dias de hoje, com essa enxurrada de mecanismos, de dispositivos de controle que a gente vê aí na nossa sociedade. Evidentemente que França ali em 1871 no contexto, a gente pensar o Brasil aqui e pensar algumas outras regiões, evidentemente é um outro contexto, mas esse livro aqui, ao meu ver, ele traz aí, né, um conjunto, né, um livro que eu considero um documento, né, um documento histórico que leva em consideração dados, relatos de quem participou. Então, o Alexandre Sames deixa aqui referências muito importantes e leais ao que foi de fato realizado. Então, essa mensagem na garrafa, né, que é uma resenha aí do livro Negras Tormentas, o Federalismo, o Internacionalismo da Comuna de Paris, aí do Alexandre Sames. Lembrando que eu também fiz uma resenha escrita no blog amargemcanal.com, tá? Então lá eu também deixei as minhas impressões desse livro. Então eu tenho duas resenhas, a resenha escrita e a resenha falada. Eu acho que enquanto comunicador eu acho importante ter essas duas linguagens, né? Que o que a gente escreve é evidentemente diferente do que a gente fala. E quero pedir para que vocês que acompanham o canal aí, o nosso projeto, né, a nossa comunicação libertária, que se vocês gostam, acreditam no nosso trabalho, tem um Pix aí, tá bom, gente? amargem.canal@gmail.com, vai ficar aí na telinha do vídeo e na descrição também. Vocês podem estar ajudando a partir de R$2, R$3, R$5, para poder fazer com que a gente continue aí batalhando e trazendo aí essas perspectivas anarquistas libertárias, beleza? Então é isso, me sigam nas redes sociais também, vai ficar tudo aí na descrição do vídeo e até a próxima. Valeu, gente, abraço!